5 erros que as pessoas cometem na hora de fazer uma arrematação que eu espero que você não cometa depois de ver esse vídeo. Olha só, esse vídeo aqui ele é sempre feito sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum tipo de edição e neste momento sem nenhum tipo de saúde por parte desse que vos fala, com o objetivo de que você possa de fato aprender a arrematar imóvel de leilão, possa fazer isso de uma forma segura. Então, dá uma força. Clica no like aqui e envia para aquela pessoa que está começando a investir nos imóveis de leilão, porque o objetivo, cara, é que de fato vocês aprendam. Eu até anotei uma cola aqui só para lembrar dos erros mais comuns. O primeiro erro mais comum que as pessoas cometem, cara, é utilizar, ou melhor, é arrematar um imóvel sem verificar uma coisa chamada usufruto. Cara, isso é uma merda, tá? Usufruto, uso capião, todo esse tipo de uso, ele é ruim. Porque na real você arremata um imóvel, só que você não vai poder utilizar ele, pelo menos não da forma normal. Então você tem que tomar muito cuidado sobre isso. Inclusive, cabe aqui esse tipo de situação, seria você arrematar uma parte do imóvel. Edwards, como é que é possível isso? Primeira coisa, esse tipo de erro é bem frequente nos leilões judiciais, tá? Mas não se resume a eles, mas é importante que você saiba. Quando que isso aconteceria? Pensa assim, ó, eu tenho um imóvel e passei para minha filha, beleza? Tô em vias próximo a e dessa de arrasta para cima, e aí eu passo para minha filha antes disso. Beleza. Só que nesse processo, eu vou lá e faço a transferência para ela, mas eu coloco uma cláusula de usufruto. Por quê? Porque o imóvel vai ser dela, mas eu quero utilizar esse imóvel. E aí o imóvel ela financia ou refinancia, enfim, e para de pagar parcela, por exemplo. O imóvel vai a leilão. Só que tem uma cláusula de usufruto para mim. Neste caso, vai dar um baita de um problema. Esse tipo de coisa você não quer fazer isso. Então, todo tipo de uso capião, todo tipo de usufruto, foge desse tipo de imóvel, porque isso aí vai ser uma baita furada para você. Eu não sou do tipo que, mas existem jeitos, existem acordos que você pode fazer no usufruto, existem situações que você pode contestar um uso capião. Particularmente, eu acho que não vale a pena. Primeiro, porque eu não sou advogado. Então, eu não gosto dessa ideia de ter que ficar discutindo na justiça. Segundo, cara, por que eu vou escolher um imóvel desse se eu tenho milhares de oportunidades todos os dias para arrematar? Não me faz sentido eu ter um trabalho com isso. De novo, se você é um especialista nesse assunto do direito, pode ser que valha a pena para você. Normalmente não vale. Segundo tipo, ele se relaciona muito com isso, mas eu queria falar de um ponto diferente. Se chama o leilão de direitos. Edwards, o que é leilão de direitos? É quando você assume o direito, por exemplo, do contrato, você assume o direito de receber, de pagar alguma coisa, mas você não assume de fato o imóvel. Quando isso pode acontecer? Pensa num leilão judicial em que você vai participar do leilão e o imóvel está sendo leiloado, sei lá, por uma dívida trabalhista. Beleza? Normal, tranquilo? Só que o imóvel, pensa assim, ó, eu tenho funcionários e eu paro de pagar esses funcionários. Aí entram com processo, eles não encontram dinheiro para pegar de mim, a fim de pagar esses funcionários. Mas eles descobrem que eu tenho imóvel. Apesar desse imóvel estar financiado, vamos dizer que o imóvel ali é 1 milhão. Eu já paguei, sei lá, 500 mil da parcela. Ele tem um saldo devedor de só 500 mil. Você concorda comigo que apesar desse imóvel não estar quitado, o fato dele já ter sido pago 500 mil tem algum valor econômico por conta disso? Pois é. Aí nesses casos seria um leilão de direitos fiduciários que chama. O que é isso? Você vai arrematar um imóvel, mas você está assumindo a responsabilidade ou o direito de terminar esse contrato. Por que isso é bem importante de você saber? Cara, você já pensou se arremata um imóvel desse por 300 mil, aí você fala, putz, fiz um baita de um negócio, o imóvel vale 1 milhão. Só que aí você descobre que tem mais 500 mil de saldo devedor para você pagar. Esse é o tipo de situação. Edwards, como é que eu impeço? Ou melhor, como é que eu não caio nesse tipo de erro? Tanto esse quanto no erro anterior, você precisa analisar exatamente a descrição do imóvel que está sendo vendido. Principalmente nos leilões judiciais,
existe lá a descrição do bem que está sendo leiloado. Todas as vezes que você enxergar a palavra direitos ou propriedade nua, tá sempre escrito assim, ó, direitos de tananana, propriedade nua, tananana, tananana, significa que você não está arrematando o imóvel em si, mas essas situações. Outra coisa importante, é extremamente importante que você leia o edital para que esteja inscrito lá sobre essa questão. Existe dívidas de alienação fiduciária. É importante que você faça isso. Falando de ler edital, esse é o terceiro erro mais comum das pessoas. Elas não leem o edital. E aqui eu volto a focar muito em todos os tipos de edital agora, não apenas no judicial. Porque no extrajudicial também é importante você ler o edital. O edital é a regra do jogo de um leilão. É ali que é estabelecido o que pode e o que não pode ser feito. Muitas pessoas falam que é muito difícil ler edital. Mas tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos, que é o formato que a gente chama de pesca do edital. Inclusive, se você não é meu aluno, o link está na descrição da Jornada do Arrematante. Cara, é o curso mais direto para você arrematar imóveis da Caixa Econômica Federal e não cair nesses erros. O link está na descrição. Cara, você só precisa de 3 horas para arrematar. O preço é menor que uma pizza. Cara, entra. Vale a pena. O que é a pesca do edital? Cara, é você pegar informações importantes. Então, todo edital, independente do tipo dele, se ele é um edital de extrajudicial, se ele é um edital judicial, ele tem informações importantes. Que tipo de informação é essa? Primeiro, a data, a hora e o local do leilão. É importante que você saiba disso. Beleza? Segunda coisa é a questão de formas de pagamento. No extrajudicial isso é um problema, mas às vezes a pessoa quer financiar. Só que ela não leu no edital que não aceita financiamento. Isso é importante. Outra coisa, sobre débitos. É possível que você arque com débitos de condomínio e IPTU, dependendo do tipo de leilão que você está arrematando. Onde que está essa informação? Está dentro do edital. Você precisa procurar esse tipo de informação. E o quarto está mais relacionado aos leilões extrajudiciais. Eu gosto muito da evicção de direitos. Porque eu penso assim, cara, se eu vou participar de um leilão extrajudicial, é muito importante que eu tenha esse direito à evicção de direitos. O que é evicção de direitos, Edwards? É simplesmente o banco falando assim para mim, cara, se você tiver qualquer problema jurídico, fica tranquilo. Você não vai precisar, se você perder o imóvel, a arrematação por conta de problema jurídico meu, eu devolvo seu dinheiro. É o banco falando isso para você. Então, esse é um tipo de segurança que eu acho muito importante quando você tem em vista um imóvel de leilão extrajudicial. O quarto erro que muita gente comete na hora de arrematar imóvel de leilão é não olhar na matrícula se o imóvel tem penhora. Ou melhor, às vezes ele até olha, só que ele fala assim, cara, não tem problema. O imóvel está em venda online. O imóvel está em venda direta online, não tem problema nenhum ele ter penhora. Cara, tem problema sim. Se você não sabe, penhora é uma forma da justiça marcar um imóvel. Então pensa assim, ó. Eu tô devendo. Atropelei alguém, tô devendo indenização. Sabendo que a justiça vai me cobrar, eu começo a buscar subterfúgios de, cara, tiro o dinheiro da minha conta, tiro os investimentos, começo a tentar vender o imóvel. Então o que a justiça pega e fala? Cara, a gente demora muito para decidir esse caso. E é importante que a justiça não seja tão rápida, tá? Beleza, a gente demora muito para ver esse caso, mas nisso o cara pode safar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esse imóvel. Para que todas as pessoas saibam que, se for tentar comprar esse imóvel, tem um risco jurídico envolvido. Pode ser cancelada essa compra depois. Essa marcação é o que a gente chama de penhora. Pode ser indisponibilidade também. Vem dentro da matrícula essa informação. Só que não é porque o imóvel está na venda online, na venda direta online da Caixa, que não existe esse risco. Você precisa verificar isso. Edwards, mas é uma penhora por falta de pagamento de condomínio. Só que o banco vai pagar o condomínio para mim, então não tem problema, certo? Errado. É sempre útil que você veja qual é o status da penhora. Porque assim, ó, uma penhora, ela inevitavelmente leva a um leilão judicial.
Pode ser que demore muito e pode ser que esse tempo nunca chegue, não dê tempo suficiente para isso. Mas o próximo caminho normal é ir para um leilão judicial. Então, teoricamente, é possível você participar de um leilão na Caixa, que é um leilão extrajudicial, e ao mesmo tempo esse mesmo imóvel estar sendo leiloado no leilão judicial por conta dessa penhora. E aí você vai ter um problema. Imagina duas pessoas diferentes arrematam o mesmo imóvel. Quem tem o direito sobre ele, Edwards? Quem registrar primeiro. Cara, é uma merda isso. Então, para você evitar isso, sempre olhe na matrícula se tem uma penhora. Tem penhora significa que você não vai arrematar o imóvel? Não. Significa que você tem que entrar no processo desse imóvel, verificar o processo lá e descobrir em que status está. Como assim que status, Edu? Você olha lá no processo e verificou que há 2 anos atrás aconteceu uma movimentação e não aconteceu mais nada. Cara, pode participar desse leilão. Provavelmente você não vai ter problema nenhum. Agora, você entra nesse processo e na semana passada ou na semana retrasada, o juiz já nomeou um leiloeiro para realizar o leilão judicial daquele imóvel. Cara, você não vai participar desse leilão. Você vai correr um sério risco de ter um problema com essa arrematação. No mínimo, você vai ter uma dor de cabeça. Aí aquilo que eu falo, você tem um monte de opções, um monte de imóveis, de um monte de oportunidades. Por quê? Diabos você vai se dar o trabalho de ficar tendo discussão judicial? Não faz sentido. O quinto e último erro que muita gente insiste, nossa, mas faz com força, esse daqui é o que as pessoas mais fazem, é considerar o preço do site, que é o preço da avaliação, como o valor de mercado. Cara, entende uma coisa, valor que vale e valor que as pessoas pagam são coisas completamente diferentes. Um avaliador pode ter ido lá e feito a avaliação. Disse que aquele imóvel vale 1 milhão. Se na região não tiver ninguém que esteja disposto a pagar 1 milhão por aquele imóvel, ele não vale 1 milhão. É isso. Essa é a lógica da avaliação. Então, quando a gente fala disso, eu sempre falo, cara, não considerem o preço que está no site como a verdade absoluta para a vida de vocês. Você sempre vai ter que fazer a avaliação. E, Edwards, como é que a gente faz a avaliação de mercado? A lógica é bem simples. Você vai pegar a região onde você está procurando esse imóvel, vai procurar anúncios próximos, quanto mais próximo, melhor. Quanto mais próximo do tipo de imóvel que você está analisando, melhor. Porque daí você consegue ter um ajuste de fato. Então pensa assim, na mesma rua que está o seu imóvel, tem outros 3 apartamentos praticamente iguais sendo vendidos por preço, sei lá, 190, 180, 185. Cara, você consegue tirar uma média ali, ter uma noção de quanto que vale ali a região. Lembra sempre, você precisa dar uma margem para baixo. Porque não quer dizer que o imóvel está sendo anunciado a 190 que ele vai ser vendido a 190. Usualmente a gente dá um descontinho no final. Então considere essa margem também. Então você fez lá, viu que a sua média deu 190, considere ali que você pode dar, sei lá, uns 5% de desconto na venda no final. Se você evitar esses 5 principais erros, cara, eu te garanto, você vai estar à frente de 90% da população que arremata imóvel de leilão. Acredite, são erros comuns, erros bobos, que nenhuma pessoa deveria cometer. Se você for meu aluno, jamais você cometeria. E é por isso que eu falo mais uma vez, o link está na descrição da Jornada do Arrematante. Curso mais prático para você ir. Cara, se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha e se inscreve no canal. Cara, eu sei, eu pedi um monte de coisa ao mesmo tempo, é difícil você fazer tudo. Cara, mas me ajuda. Eu tenho que fazer 1000 inscritos até o final desse ano. Me ajuda a bater essa meta? Fechado? Tamo junto. Boa noite pra vocês. Aquele abraço. Valeu!